Eu sou o professor Alzir e vamos fazer um exercício de matrizes justificando uma relação, né, ou uma fórmula onde sabemos que A elevado a menos 1, que é a inversa de A, é 1 sobre o determinante de A, multiplicando pelas matrizes, a transposta da matriz de cofatores de A. Inicialmente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir, até para facilitar, de A barra, que a gente chama de matriz adjunta, como a matriz de cofatores de A transposta. Então, existe uma definição para a chamada matriz adjunta, né? Isso aqui tem o nome de matriz adjunta, onde a matriz adjunta ela é dada pela matriz, a transposta da matriz de cofatores de A. O que nós vamos agora fazer é provar, primeiro, que se eu tiver uma matriz A multiplicado pela matriz adjunta e a matriz adjunta multiplicado por A, isso aqui vai ser comutativo, vai dar a matriz, ou melhor, vai dar o determinante de A multiplicado pela matriz identidade na ordem que eu estou trabalhando com essa matriz A. Então, o que a gente tem que fazer é provar que A vezes a matriz adjunta, que na realidade é a transposta da matriz de cofatores de A, é igual a matriz adjunta vezes A, e isso é igual o determinante da matriz A pela identidade, né, na ordem que está a matriz A. Bom, então vamos fazer isso numa matriz A de ordem 2 por 2, né, por conta de ser menos trabalhoso. Então, nós vamos pegar essa matriz A e vamos definir de forma genérica como A11, A12, A21, A22, certo? Então, estamos definindo essa matriz. E vamos na busca dessa matriz adjunta, né, que nós queremos saber. Antes, vamos definir, tá? Quando eu falo de matriz de cofatores, essa matriz de cofatores é uma matriz que tem a mesma ordem de A. E os elementos que nós estaremos determinando são chamados cofatores, né? São chamados de cofatores. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui, por exemplo, cofator de 1. Esse cofator de 1 é dado por menos 1, sempre menos 1. Menos 1 elevado a essa ordem linha e coluna, 1 mais 1, vezes o determinante de uma matriz que você tira a linha e a coluna do A11. Então, se eu tirar essa linha e essa coluna, fica o A22. Veja. E menos 1 elevado ao quadrado dá 1, né, entre sinal positivo, e dá o próprio A22. Vamos achar o cofator do elemento 1, 2. Nós vamos ter menos 1 elevado a 1 mais 2, multiplicado por um determinante de uma matriz que você vai tirar a linha que está o A1, 2 e a coluna. Então, vai sobrar o A21. O determinante de uma matriz 1 por 1 é o próprio elemento que está aqui. Menos 1, veja, 1 mais 2 é 3. Menos 1 ao cubo é negativo, então eu tenho menos A21. Se eu penso agora no C21, eu vou fazer menos 1 elevado a 2 mais 1, que dá 3, multiplicado pelo determinante da matriz, que eu tiro a linha, que estou A21, e tiro a coluna. Então, se eu tiro a linha e tiro a coluna, sobra o A1, 2, e o determinante de uma matriz de 1 por 1 é o próprio elemento, com cuidado do sinal. Menos 1 ao cubo é menos, então temos menos A1, 2. E, finalmente, o C22, menos 1 elevado a 4, que a gente sabe que é positivo, e vamos tirar a linha e a coluna, né? A linha e a coluna do A22. Nós temos aqui uma matriz de ordem 1 a 1, menos 1 a 4 é positivo, aqui vai dar o A1. Então, nós temos uma matriz de cofatores de A, não é isso? Que vai ser exatamente composto desses elementos.
O A22 está fazendo, é o cofator primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, é o menos A21, o C21 menos A12, e o C22 nós temos o A11. Então, encontramos aqui a matriz, né, de cofatores de A. A matriz adjunta, na realidade, é a transposta disso. A gente tem que estar achando a transposta dessa matriz de cofatores. Então, vamos pensar na matriz de cofatores de A transposta, né? Como está exatamente aqui. Então, nós vamos trocar linha, né, por coluna. Então, o que é linha passa a ser coluna. O que é linha passa a ser coluna. Então, aqui está a matriz adjunta, ou a transposta da matriz de cofatores. Então, nós encontramos essa matriz, a linha, ou melhor, a barra. Agora, vamos aqui olhar o seguinte. Nós temos o A, que nós já vimos, que é a matriz A11, A12, A21, A22, e vamos multiplicar pela matriz adjunta, que é exatamente essa aqui. Então, A22 menos A12 menos A21, A11, certo? Aqui eu não vou usar o segundo membro, né, fazendo a comutatividade. Eu vou só trabalhar aqui entendendo que isso aqui também é verdadeiro. Se a gente fizesse exatamente o contrário, a gente teria o mesmo resultado. Então, a gente quer constatar se A, que multiplica a matriz A, que multiplica a matriz adjunta, realmente dá isso aqui. E já colocando de antemão que a matriz adjunta vezes A também vai dar. Então, nós vamos fazer esse produto. Então, esse produto, veja, linha ou coluna. Então, nós vamos pegar A11 multiplicar por A22, A11 multiplicado por A22, veja, mais o A12 multiplicado por menos A21. Então, vai ficar negativo, né? Mais com menos. Então, A12 multiplicado por A21. Muito bem. Agora, eu vou pegar essa linha e multiplicar por essa coluna. Então, vou botar aqui A1 multiplicado por menos A12. Então, vai aparecer o menos aqui. Não é isso? A1 multiplicado por menos A12. Então, A11, A12, o sinal menos. Isso por isso. Agora, mais, né? Estou multiplicando linha por coluna. Então, essa linha por essa coluna já foi, né? Agora, essa linha por essa coluna. Então, A1 que multiplica o menos A12, A12 que multiplica A11. Então, mais A12 que multiplica A11. Agora, nós vamos pegar esta linha, multiplicar por essa coluna. A21 vezes A22. A21 vezes A22. Aqui, ó, A21 vezes A22. Mais esse por esse. Então, como tem um sinal menos, vai ficar A22, A21, com sinal menos. Vamos pegar essa linha e multiplicar por essa coluna. Veja, mais com menos dá menos. A21, né? A21 vezes A12. Então, esse vezes esse. Pulamos para esse e esse. Então, mais A22 vezes A11. Veja que aqui nós vamos ter, ó, vamos observar isso aqui, ó, menos A1, A1, A2, com sinal menos. A1, A2, com sinal mais. Então, isso aqui dá zero, certo? Agora, A21, A22, A21, A22, o produto, né? A21, olha A21, A22, olha A22. Então, o valor absoluto iguais, mas como é menos ou até mais, isso aqui também é zero. Então, nós vamos ter aqui uma matriz que vai ser A11, A22, menos A12, A21, e aqui nós temos o zero. Depois, aqui nós temos o zero, e aqui nós vamos ter menos A21, A12, mais
o A22, né, vezes o A11. Então, nós temos essa matriz, tá certo? Que foi o resultado, né, dessa que nós tínhamos encontrado anteriormente. Muito bem. Agora, o que você observa aqui, ó? Veja a matriz A. Vamos olhar, qual o determinante dessa matriz A? Veja, A11 vezes A22. Olha aqui, A1 vezes A22, menos o A12, A21, menos o A12, A21. Então, esse carinha aqui, ó, que é o A11, A22, menos o A12 e o A21, é o determinante da matriz A. Da mesma forma aqui, ó, porque você tem exatamente isso aqui, ó, o A22 vezes o A11, menos o A21 vezes o A12. Então, isso aqui também é o determinante da matriz A. Então, o que nós podemos escrever é o seguinte, que esse cara aqui representa o determinante da matriz A, 0, 0, e esse aqui, o determinante da matriz A, que pode ser colocado da seguinte forma. Veja, o determinante da matriz A multiplicado pela matriz identidade, 1, 0, 0, 1. Já que isso aqui é um número, determinante vezes A, determinante de A vezes 1, determinante de A vezes 0, dá 0, determinante de A vezes 0, dá 0, determinante de A vezes 1, dá o determinante de A. Então, você, ao escrever isso, você pode estar escrevendo exatamente isso aqui. Então, o que nós temos quando a gente coloca aqui, ó, o A, certo? Exatamente, o A que multiplica o A barra, né? Nós vamos ter, quando a gente tem esse A multiplicado por A barra, nós já vimos o quê? Nós já vimos que o nosso A vezes o A barra, que nós... deixa aqui eu rever. Então, nós encontramos o determinante de A, né, vezes 1, 0, 0, 0. Então, vamos voltar aqui, certo? Nós estamos mostrando que o produto de A vezes A barra, que foi o que nós fizemos, olha, A vezes A barra, tá? Isso aqui que nós estamos mostrando. A vezes A barra, porque isso aqui era o A. Ó, A1, A12, A21, A22. E o nosso A barra, que foi o que a gente encontrou aqui, ó, a partir da matriz, transposta da matriz de cofator, esse aqui era o nosso A barra, né? Isso aqui era o nosso A barra. Então, nós estamos mostrando que o A vezes o A barra é exatamente o determinante de A multiplicado pela matriz de identidade. Então, nós comprovamos, tá, esse teorema. Veja, A vezes A barra é o determinante de A vezes a matriz identidade. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse elemento, primeiro membro, e dividir por determinante de A, já que o determinante de A é um número. Isso vai dar a identidade de ordem N. Veja que o determinante de A, por ele ser um número, ele não pode ser zero. Então, a condição, né, para que a gente tenha essa inversa é que esse determinante de A seja diferente de zero. Muito bem. Feito isso, a gente vai colocar o seguinte, que 1 sobre o determinante de A, certo? 1 sobre o determinante de A multiplicado por A, multiplicado pela matriz adjunta, dá a matriz identidade. Certo? Dá a matriz identidade. Agora, o que nós temos que fazer? Veja, esse carinha aqui, ó, que nós colocamos, certo? Ele é exatamente
a matriz cofatória, a transposta da matriz cofatória. Eu vou voltar a escrever assim. Então, veja só, eu vou ter 1 sobre o determinante de A, que multiplica A, que multiplica, fazendo uma troca, só para escrever assim, a matriz de cofatores de A transposta, certo? Isso dando o quê? Dando a matriz identidade. Ora, veja que se eu tenho aqui a matriz identidade, certo? Se eu tenho a matriz identidade, o que eu posso concluir? Se eu tivesse assim, A, vamos melhorar ainda aqui, A que multiplica 1 sobre o determinante de A vezes a matriz de cofatores de A transposta, dando a matriz identidade. Então, o que eu estou concluindo? Existe aqui uma matriz, existe aqui também uma matriz, porque isso aqui é uma matriz, de modo que quando eu multiplico essa matriz por essa, está dando a matriz de identidade. Isso está comprovado. Nós já comprovamos aqui. Pô, tem uma matriz A que multiplicado por uma outra matriz, certo? Isso aqui é uma matriz, vai dar identidade. Logo, essa matriz aqui só pode ser a inversa de A, porque para que um produto de duas matrizes dê identidade, necessariamente, elas têm que ser inversíveis. Então, a gente conclui daí que se eu pegar o A e multiplicar pela inversa de A, dá identidade. Logo, esse carinha aqui, que é a inversa de A, só pode ser igual a 1 sobre o determinante de A multiplicado pela matriz de cofatores de A transposta, que é exatamente o teorema. A elevado a menos 1 é 1 sobre determinante de A, matriz de cofatores de A transposta. Veja que nós provamos exatamente aquela relação onde eu posso tirar a matriz inversa de A, fazendo 1 sobre determinante de A, multiplicando pela matriz transposta, né, das matrizes de cofator de A, transposta da matriz de cofator de A. Ok.